Caro empresário, você é o capitão do seu navio empresarial, navegando em um mar de desafios e oportunidades. E na medida que se aventura na criação e no desenvolvimento do seu negócio, há um farol crítico que deve sempre iluminar o seu caminho: a gestão financeira. Embora o planejamento estratégico seja o núcleo da nossa metodologia, nós não podemos subestimar o papel vital que a gestão financeira desempenha em toda essa jornada. Imagine o planejamento estratégico como um mapa detalhado que aponta para onde você deseja ir, enquanto a gestão financeira ela vai te fornecer o combustível para levar sua embarcação até lá. Independentemente do tamanho de sua empresa, desde os primeiros passos de um pequeno negócio até um empreendimento já estabelecido, uma gestão financeira sólida é a base sobre a qual você construirá seus planos estratégicos. A gestão financeira é a lente através da qual você avalia a viabilidade de suas estratégias, mede o desempenho e garante a continuidade de suas operações. Quando suas finanças estão organizadas, você tem a capacidade de investir em novas oportunidades, enfrentar desafios com confiança e alcançar as suas metas com clareza. É importante que você saiba que a integração do planejamento estratégico e a gestão financeira são dois elementos-chave para o sucesso de longo prazo da sua empresa. Roda a vinheta. E nesse episódio você encontrará ferramentas, estratégias e insights que o ajudarão a entender o vínculo fundamental entre o planejamento estratégico e as suas finanças. Quando você compreender como ambos trabalham em harmonia, estará mais bem preparado para navegar pelas águas desafiadoras dos negócios. Seja bem-vindo ao episódio 12 do Plano Cast e eu estou aqui com o Tomás, CEO do Plano Empresarial, e o Leme está contigo. Fala Felipeira, meu amigo, fala galera, bom a gente estar aqui de novo em mais um episódio do Plano Cast e a gente tem hoje aqui uma missão importante, Felipe, uma missão importante que eu vejo que fundamental para quem está buscando algum sucesso, está buscando algum sucesso que eu digo assim, principalmente no longo prazo, que é a gestão financeira de uma forma organizada, né? E o planejamento estratégico, eu costumo brincar o seguinte, Felipe, que ele não resolve tudo. Ele não resolve tudo, mas ele consegue mapear tudo que precisa ser resolvido, né? E uma das perspectivas do planejamento estratégico, a perspectiva de cima, digamos assim, é a parte financeira, né? Onde todas as outras suportam para que a empresa realmente encontre, alcance os objetivos ou qual ela está buscando na jornada dela. E a gente tem dentro desse processo do planejamento estratégico, né, Felipe? A gente definiu assim 5 pilares principais onde a gente tem alguns questionamentos, alguns pontos que são levantados para que a empresa possa se questionar enquanto gestão financeira para saber se ela está fazendo ou não uma gestão financeira eficiente e aí dentro do planejamento estratégico poder prever ações que vão corrigir algumas práticas dessa empresa. É muito legal, Tomás. Lembrando que esses pilares são parte da metodologia do plano empresarial. Então foi a nossa metodologia, a gente definiu esses 5 pilares. E já que a gente está falando deles, vamos falar desses 5 pilares. Quais são esses 5 pilares, Tomás? Vamos sim, Felipe, vamos sim. Olha só, e uma coisa importante, se for da metodologia, né? A gente está aqui ó, em mãos, galera, com a nossa apostila da Imersão Plano A, que é o canal de entrada da nossa metodologia, inclusive, né, Felipe? É por onde a gente traz os clientes aí, eles começam a entender o escopo da metodologia do plano empresarial e entendem cada uma das perspectivas, entendem cada uma das áreas de negócio da empresa, para que a empresa possa realmente se estruturar de uma maneira organizada. A gente costuma defender na nossa metodologia o quê? Que a metodologia do plano empresarial ela é focada em pequenas e médias empresas que estão num processo de crescimento, estão num processo de expansão. Ou seja, a gente traz de uma maneira na nossa metodologia que a empresa consiga se estruturar e se organizar de uma maneira, digamos assim, equilibrada nas áreas dela. Porque muitas vezes eu já vi isso acontecer em algumas empresas que estão no processo de expansão e aí vão buscar, por exemplo, uma expertise muito aprofundada na parte financeira ou na parte comercial e acabam desequilibrando outras áreas que não acompanham essa mesma evolução.
Então a gente acredita que é importante que as áreas acompanhem uma evolução de uma maneira um pouco mais padronizada, um pouco mais uniformizada, para que a empresa cresça com os pés firmes, ela cresça com suas bases firmes, né? E aí gradativamente você possa, a partir disso, gerar uma expertise em alguma área um pouco mais específica, né? Então, entrando, Felipe, nesses pilares, né? Um dos pilares que eu vejo assim centrais na questão da área financeira da empresa é justamente a parte de controles e de processos internos, né? Então, como que a empresa lida no dia a dia com o financeiro dela? Como que ela lida no dia a dia com o dinheiro dentro dela? Eu vejo que isso é fundamental, porque se a gente falar de planejamento, não adianta a gente fazer um planejamento se depois no processo do dia a dia as coisas elas não estiverem acontecendo, né? Então, algumas perguntas, né, que a gente tem aqui na nossa apostila, inclusive, e que ajudam o empresário a pensar se ele realmente está tendo na parte de processos e controle interno, se o financeiro dele está legal. E aí é o momento, papel e caneta na mão, tá? Depois no final do episódio a gente vai deixar um bônus aí legal também para você poder se questionar nesse ponto, mas se você quiser fazer, papel e caneta na mão que você vai conseguir aprender a fazer. Então, por exemplo, o primeiro ponto, Felipe, o fluxo de caixa da empresa é controlado? Então, por exemplo, quando você vai iniciar um mês, né? Você sabe tudo que tem para entrar, você sabe tudo já que tem para sair da empresa, você consegue ter uma visão de longo prazo desse caixa, quando que esse caixa pode gerar algum alerta, quando que esse caixa pode gerar uma sobra para gerar algum investimento. Então isso é um mapeamento muito importante de ser feito e vital para a saúde do negócio. Você não pode olhar para o caixa no dia que você vai pagar uma conta e ver que você não tem dinheiro para pagar. Entende? É sujeito o quê? A empresa não ter tempo, às vezes, para corrigir esse processo. Então aqui já é um ponto assim, digamos assim, fundamental. Só essa pergunta, especificamente falando, eu gosto de brincar, salva empresas. Entende? Salva empresas. Porque dentro de uma dificuldade, por exemplo, de caixa, de financeiro, de fluidez de caixa, se a empresa não tiver essa primeira visão, isso mata a empresa. E eu te digo o seguinte, tá, Felipe? Aí por experiência própria, eu já salvei negócios próprios com essa visão. Entende? De quando você a pessoa atravessa um momento de dificuldade financeiro, essa visão é o que pode salvar a empresa para ela poder ter continuidade em todas os outros momentos, né? Outro ponto importante, né? O saldo bancário ele é controlado. Então, se você tem hoje uma plataforma, um gerenciador financeiro na tua empresa, esse gerenciador, o saldo que está mostrando nele, está compatível com o saldo bancário, com o dinheiro que está na gaveta, entende? Isso está controlado? Isso é um ponto fundamental, porque não adianta você ter uma gestão, aí a hora que você precisa saber o dinheiro em caixa, você tem que acessar 3, 4, 5 contas diferentes para saber se realmente aquele dinheiro está em caixa ou não, né? Esse é um ponto importante. Outra coisa, contas a pagar e receber são controladas, isso está ligado ao fluxo de caixa também, mas é uma coisa que é importante, porque assim, você pega nessa parte aqui, tem empresas que aceitam receber um boleto hoje e pagar amanhã, entende? Isso é difícil de você ter uma gestão financeira eficiente. É importante que a empresa, por exemplo, estabeleça, as nossas contas elas precisam gerar com 7 dias, com 14 dias, com 21 dias, para que possa haver uma previsibilidade de caixa e você não precisa estar todo dia revendo isso. Você olha no começo do mês, chegando no final do mês você só vê se aquilo bateu ou não, né? Um ponto importante, existe controle e acompanhamento de inadimplentes. Então, quem não pagou, a empresa está vendo quem não pagou, a empresa está conferindo quem não pagou, né? Está cobrando juros, entende? Está fazendo, porque se aquele dinheiro não entrou, aquele dinheiro deixou de ser usado. Né? Então isso é importante, tem empresas que sofrem bastante com a situação de inadimplência, né? Empresas que trabalham com crediário próprio, por exemplo, tem que inclusive criar indicadores para monitorar isso, para não ter problema, daqui a pouco a inadimplência sobe e só vê depois que não faltou o dinheiro. É legal você ir vendo curvas disso, a gente vai falar um pouco mais disso nos indicadores também, né? Outro ponto, capital de giro é controlado. Então, o dinheiro que está dentro do caixa ali, que tá naquele saldo, ele é usado para o fluxo de caixa, ele é usado para compra de estoque, ele é usado... Como que ele é usado isso, entende? Porque às vezes, o que eu já vi alguns empresários fazer, Felipe? O cara pega, por exemplo, entra um dinheiro, ele compra tudo em estoque, entende? É um ponto, assim, crítico, porque às vezes o estoque é bom, mas ele tem que pagar as contas, então ele não pode ficar atrasando daqui a pouco um fornecedor ou um funcionário só para poder manter um estoque robusto, né? Principalmente dependendo de alguns negócios, hoje em dia os distribuidores, as empresas que fornecem os produtos, né? Basicamente tem entrega toda semana, então dá para ter um controle mais adequado nesse ponto, né? Nesse ponto aí, uma coisa que eu vejo que é uma preocupação dos empresários é porque quando eles fazem compras maiores, eles têm um desconto maior, né? Mas acaba que tem que ter um equilíbrio, né? Eu tenho realmente a
a condição financeira de fazer uma compra maior e manter esse estoque? Tenho. Então beleza, então compra, porque você vai aproveitar os descontos. Mas se não tem, aí é um tiro no pé. Então tem que ter esse cuidado. Aí que é importante esse ajuste entre o fluxo de caixa e o capital de giro, entendeu? Sim. Porque é por ali que você consegue ter esse poder de decisão, né? Se você sabe que você vai comprar mais, mas pelo teu histórico de vendas você vai gerar essa saída dentro de um período que vai dar tempo de entrar mais recurso, que não vai comprometer as contas que precisam ser pagas, tá tranquilo, show de bola, né? Mas até isso hoje, às vezes o desconto é tão pequeno, entende? Sim. Que aí tem que avaliar bem. Nem toda compra vale a pena, né? Fazer maior. No volume, nem toda vale a pena. Principalmente em empresas, por exemplo, Felipe, que a empresa que está vendendo sabe que você vai precisar comprar de novo, entende? Porque tem coisas que você compra uma vez, né? E se você comprar uma ou comprar 10, vai fazer diferença. Agora, quando é um distribuidor, por exemplo, que atende uma loja, e o cara sabe que mês que vem ele vai comprar de novo, entende? Muitas vezes ele não vai facilitar muito o pagamento, porque ele sabe que mês que vem você vai precisar comprar de novo. Então, esse ponto tem que gerar um ajuste, né? Uma coisa que eu vejo que é fundamental hoje, Felipe, que é um dos questionamentos que a gente tem aqui na nossa metodologia, né? Nesse checklist, né? Como que é feito o controle financeiro da empresa hoje? É uma planilha do Excel? É um sistema que faz isso? Cara, eu vou te dizer uma coisa, olha só. Nós aqui, enquanto empresas, se a gente olhar a nossa estrutura financeira e a quantidade de entradas e saídas que a gente tem, é bem menor, por exemplo, do que uma loja que tem compra de estoque, que tem saída e tudo mais. E eu vejo que hoje, cara, independente do tamanho do negócio, não vai para a planilha. Entende? Eu acho que a planilha ela pode ser um primeiro mapeamento, ela pode ser um primeiro momento, mas isso precisa estar integrado no sistema, entende? Para gerar mais visão, para gerar mais facilidade de alimentar. Você vai lá, cadastra uma nova conta a pagar ou receber. Você cadastra, por exemplo, parcelamentos, ele já dá uma visão mais entendida de longo prazo, entende? Agora você vai para a planilha de Excel, primeiro, cara, qualquer um a qualquer momento pode excluir uma linha, entendeu? Qualquer um a qualquer momento pode lançar uma coisa errada, entendeu? Então eu fugiria disso, né? Então é um bom ponto aí para a pessoa ver se ela está com uma maturidade financeira interessante. Outro ponto que é muito importante, que também faz uma conexão com a questão de fluxo de caixa e capital de giro. Os lançamentos financeiros, eles são feitos diariamente? Eles são feitos assim de uma forma, com um espaçamento mínimo possível? Porque eu já vi muita empresa, às vezes, por exemplo, o cara tem uma despesa de viagem. Aí o cara fica o mês inteiro com aquela notinha na carteira, no final do mês ele entrega para o financeiro da empresa, aí no dia 5 já tem que pagar aquela notinha, por exemplo. Entendeu? Então, essa parte do alimentar o financeiro diariamente com as ações, tanto de entrada como de saída, fundamental para quem quer ter um controle de caixa e uma fluidez financeira mais saudável, né? Outro ponto, empréstimos estão sob controle? A hora que a empresa vê, daqui a pouco faltou grana, vou lá, pego o capital de giro rapidinho do banco e depois eu reponho. Entende? Eu estou usando empréstimo para quê? Para pagar a conta do mês? As despesas do mês, ou eu estou usando empréstimo para daqui a pouco fazer um investimento, para crescer a minha capacidade produtiva, para crescer minha capacidade de investimento? Isso é um ponto importante, porque você está usando empréstimo. E em algumas situações isso é necessário também, e faz parte da vida de muitos empreendedores e está tudo certo. O problema é quando a empresa, principalmente uma empresa mais madura, usa isso com certa recorrência, entende? Aí é sujeito a ter gaps aí, erros no processo da empresa, que estão fazendo com que seja necessário sempre estar recorrendo a empréstimos para manter o fluxo de caixa pagar as contas saudável, né? Outra coisa, isso que eu falei aqui, os empréstimos ou cheque especial para aliviar o fluxo de caixa, é o que eu já estava falando, né? Se tem controle da lucratividade da empresa, Felipeira do céu, esse cara. Daí, meu amigo, os caras acreditam muito no faturamento e esquecem de verificar o lucro, né? Cara, e você sabe que isso é uma coisa que eu acho, de certa forma, assim, bem impressionante, sabia? Tipo assim, como que as empresas conseguem, às vezes, ficar tanto tempo com uma cegueira nesse ponto, entende? Qual que é a lucratividade? É claro que quando você pega uma empresa, por exemplo, se você for pensar assim, de uma forma minuciosa, a lucratividade, quando você coloca depreciação, quando você coloca amortizações, quando você coloca um tanto de coisas, não é um número tão fácil de você controlar. Agora, em pequenos negócios, sabe, cara, que você pode ter pelo menos uma visão mais macro de saber, cara, olha, tá dando lucro, não tô dando lucro, tô trabalhando e tá dando certo, entende? Ou valeria mais a pena eu estar aplicando esse recurso num investimento lá e rendendo 1, 2%, entendeu? Então, isso aqui é um ponto importante, eu vejo que é a clareza. É a clareza, porque o lucro, eu vejo que ele é exatamente
a conta que mostra a eficiência de tudo que você está fazendo, porque faturamento, ele é ilusório, entende? Ele ilude muito o empreendedor. Eu faturo 1 milhão. Pô, legal, cara, você fatura 1 milhão, está sobrando quanto no bolso? Entende? Essa matemática, 1 mais 1 é 2, não tem muito o que fazer. Então você tem que conseguir usar, e todos esses pontos que a gente perguntou aqui, eles estão relacionados a esse objetivo, de você ter lucratividade, você ter um controle financeiro para o negócio acontecer legal. Esse é o primeiro pilar, tá, Felipe? Esse é o primeiro ponto assim, que eu vejo que a gente precisa dar uma atenção de uma forma básica no nosso dia a dia, que é esse pilar de controles e processos internos. Felipe, então nosso segundo pilar é a parte de planejamento financeiro. Aqui é que eu vejo que, digamos assim, começamos a separar os meninos dos adultos, ou seja, a empresa já começa a ter alguma organização financeira de processos, de controle diário, e ela começa a fazer um planejamento do financeiro dela. E empresas mais organizadas conseguem fazer um orçamento anual, prever todas as despesas, todos os custos que vão ter, já fazendo uma programação de também relacionada às vendas que vão ter. Então, o comercial faz uma projeção, o financeiro, a parte de custos, suprimentos, consegue já deixar mais ou menos abastecido de uma forma que a empresa consiga ter uma visualização do ano e consiga com isso trabalhar melhor as suas margens, as suas metas financeiras e assim por diante. Então, a parte de planejamento, uma vez eu até ouvi um contador falar que o segredo, por exemplo, de você conseguir fazer o ajuste é você pegar o que é previsível, o que é variável, se tornar previsível. Então, quando você vai, por exemplo, uma despesa de combustível, por exemplo, o vendedor está trabalhando, então tem mês que ele vai gastar mais, tem mês que ele vai gastar menos, tem dia que ele gasta mais, tem dia que ele gasta menos. É uma despesa que ela é variável. Mas se você puxar um histórico do ano anterior, dividir isso por 12 meses, você consegue fazer uma projeção disso no seu caixa, sabendo que vai ter uma despesa de combustível que vai acontecer. Entende? Então você tem isso já provisionado. Quando chega a fatura do posto, não é uma surpresa no seu caixa. Já está previsto que vai gastar lá R$1.500, R$2.000, R$10.000 de financeiro na parte de combustível. Então isso é um ponto que precisa um pouco de histórico, de passado, para você avaliar. E os controles diários, os controles financeiros são fundamentais para isso, que geram a condição da gente avaliar o futuro depois. Então, por exemplo, pontos aí na questão de planejamento. A empresa ela tem um capital disponível ali para uma reserva de emergência, por exemplo, ou de oportunidade. Porque você pega assim, a gente teve uma situação da pandemia, por exemplo. Cara, até então, quando que uma empresa tinha ficado 20, 30 dias fechada? Nunca. Agora, isso é sujeito a acontecer só com uma pandemia? Não. Se daqui a pouco tem, por exemplo, um incêndio, se tem algum tipo de acidente dentro da empresa, são coisas que é sujeito a empresa às vezes parar as atividades dela. Aí o que acontece? O cara fica 15, 20 dias sem poder exercer a sua operação. Cara, isso acontece. Então é importante, se a empresa tiver pelo menos, eu vou dizer assim, pelo menos, tá? 3 meses. O ideal, 6 meses, para que se ela não faturar, se não entrar dinheiro no caixa, ela ter uma condição de manter as suas despesas, de manter as suas atividades sem quebrar, sem precisar demitir todo o time, sem precisar fazer grandes movimentos. E esse tipo de reserva, ela ajuda com rendimentos, entende? Ela ajuda de outras maneiras também. Daqui a pouco você pode aproveitar isso de uma maneira oportuna para uma compra específica. Você tem 6 meses de reserva, mas você começa a acostumar a disponibilizar uma parte do teu faturamento para essa reserva. Daqui a pouco você já tem 7 meses, daqui a pouco você já tem 8 meses. Aí aparece uma oportunidade de comprar um terreno, por exemplo, para a empresa, você já tem 8, 9 meses. Você pode consumir uma parte dessa reserva para isso, entende? Então você consegue usar. Ter essa reserva é importante, mas ela tem que ter um fundo específico. Ela tem que ser para uma reserva destinada para esse ponto, A empresa ela sabe diferenciar o que é despesa e o que é investimento? Porque isso é uma coisa que nessa identificação de lucro é importante, porque o dinheiro ele entra e sai. Então, mesmo quando você está usando para investimentos, ele está saindo do caixa, ele vai impactar de alguma maneira o seu fluxo de caixa, mas não necessariamente ele está falando sobre a saúde do seu negócio. Porque às vezes você está tendo uma operação onde o que você vende, o que você gasta para vender e para atender, ele está equilibrado. E durante um período a empresa vai assimilar um caixa supostamente negativo por conta de um investimento que está acontecendo. Então é importante saber o que é despesa, o que é custo, o que é investimento. Tá? Custo, até para ficar claro, assim, custo é o que envolve diretamente a minha venda. Então, para eu fabricar uma caneca, eu preciso comprar os insumos dela. Isso é o custo de produção da caneca. Outra coisa é a despesa, que está diretamente relacionada ou indiretamente relacionada. A energia elétrica,
a parte de colaboradores, a parte de infraestrutura e assim por diante, né? A empresa trabalha com investimentos financeiros, então quando, por exemplo, tem aquela reserva financeira lá, ela está rendendo na poupança, perdendo para a inflação, ou ela está aplicada de uma maneira que ela vai gerar um rendimento e que a empresa vai aproveitar de outra forma, né? A projeção de despesas, por exemplo, que é aquilo que eu falei antes, como a parte de vendas também, ela é feita anualmente. Isso é um ponto muito importante. A gente tem, há muitos anos a gente trabalha assim já na nossa empresa. Pega, olha como é que foi o fechamento do ano, projeta o ano seguinte. Ou seja, eu já tenho toda uma visão de longo prazo para saber de que forma que as coisas vão estar distribuídas, né? Existe planejamento orçamentário. Então, uma coisa é você fazer, de repente, só essa parte de despesa. Outra coisa é você fazer uma coisa mais robusta, um orçamento mesmo. Prever toda a parte de custo, toda a parte de despesas. Prever a questão de rentabilidade que você quer deixar para cada linha, para cada produto, para cada área da empresa. É feito um acompanhamento entre o orçado e o realizado. Esse é um ponto legal, Felipe, porque você pegar assim, ó, eu vou lá e faço um planejamento, faço uma projeção. Tá legal, e aí? Eu estou acompanhando isso, eu estou vendo se está assertivo, eu estou vendo se eu estou sendo coerente com essas aplicações, com esses números que eu estou imaginando que seja ideal, porque senão também não resolve. Não adianta eu fazer uma estimativa e depois, no decorrer do ano, eu não respeitar essa estimativa de alguma forma e não cumprir com ela. Esse é o segundo pilar, Felipe, a parte de planejamento financeiro. O próximo pilar agora, Tomás, que a gente vai falar da precificação, né? Eu vejo que é um dos grandes gargalos de muitas empresas, que as empresas elas não sabem colocar o preço, né? Isso é uma coisa que a gente vê, às vezes, diariamente, vai criar um produto novo ou alguma coisa, o empresário tem essa dificuldade de colocar o preço. E como que a gente pode trazer mais clareza para o empresário com relação à precificação dentro do processo financeiro e dentro do processo de planejamento estratégico, considerando ser uma das perspectivas do planejamento? Felipe, essa parte da precificação, eu vejo que ela entra em aspectos técnicos, contábeis, financeiros e entra também na parte, de certa forma, relacionada ao marketing, entende? A capacidade de diferenciação, a capacidade de agregar valor, ao quanto você entende que vale o seu serviço ou que vale o seu produto. Porque o que acontece? Se você for pensar assim, ó, vamos imaginar 2 salões de beleza, tá? Que um tem um público elitizado e outro tem um público médio, normal. Se você parar para avaliar, as despesas deles podem ser muito parecidas, entende? Só que um está agregando valor na questão do atendimento, do processo de atendimento, da qualidade do atendimento e, por consequência, ele vai cobrar mais caro. Entende? Então, isso é uma coisa que eu vejo que o empresário ele tem alguns viés que ele precisa observar para aprender a fazer uma precificação exata. Isso é uma coisa, por exemplo, Felipe, que tendo um software, por exemplo, ajuda bastante. Porque você pode criar uma regra para isso, alimenta esse software com essa regra e ele depois te dá automaticamente a precificação. Porque você pega, por exemplo, empresas que têm a questão de venda fora do estado, que tem a parte de substituição tributária, entende? Trabalha com ICMS, entende? Cara, tem um tanto de coisas que nem sempre o valor que você está comprando e vendendo é exatamente o que gera o lucro, entende? Essas substituições acabam de alguma maneira impactando também no resultado final daquele produto, porque gera créditos em outras áreas. Então é importante, em algumas áreas é fundamental você ter um software para fazer isso, porque senão você fazer tudo na calculadora, fazer tudo no Excel, cara, dá trabalho e a margem de erro disso acaba se tornando bastante significativa, né? E na prestação de serviço, Felipe, muitas vezes, por exemplo, o prestador de serviço não conta a própria hora dele, entende? Então eu vou lá, eu tenho a energia, tenho a luz, não sei o quê, mas é a minha hora? Quanto que eu quero receber pela minha hora? Né? Quanto que vai ser meu prolabore depois? Então são pontos importantes. E na precificação, eu vejo que digamos assim, cara, é um ponto crucial do resultado do negócio. Porque se a empresa não estiver comprando certo, precificando certo, ela vai vender errado. Se ela vender errado, ela está fazendo que no momento de entrada do cliente é onde começa todo o problema. Entende? Olha como isso é sério. Entende? Todo o meu objetivo é que o cliente chegue, que o cliente compre. Mas se não estiver organizado, esse momento é onde vai começar o problema. Porque ele não paga o valor correto, não dá a margem que eu preciso, eu crio um processo insuficiente para poder manter a própria saúde da empresa, né? Então, se a gente for pensar nessa parte da precificação, galera, um ponto que é importante, né? Que eu falei antes, inclusive. O que é custo, o que é despesa? O que é um custo direto
daquele produto, que você usa aquilo especificamente para aquele produto. Se eu for vender, por exemplo, essa apostila aqui, ela teve um custo de impressão, um custo direto dela. Mas ela, por exemplo, ela usou a minha mão de obra, entende? Por determinadas horas. Isso é um custo direto também. A energia, ela estava funcionando para toda a empresa. Isso eu posso contabilizar como um custo indireto. O aluguel, no momento que eu estava fazendo essa apostila, outras pessoas estavam fazendo outras coisas. Pode ser um custo indireto. Então, nesse ponto aqui, o que é interessante? Não existe uma receita pronta, entende? O que é direto e o que é indireto. Você precisa avaliar o negócio, avaliar a empresa, entender como que é aquele modelo de negócio para poder fazer uma categorização exata e aquele produto poder receber uma parte do custo interno, entende? Do custo da operação da empresa de uma forma geral. Por exemplo, a gente já fez em programas de algumas empresas que toda a operação dela a gente dividia em horas e o procedimento que era feito em tantas horas. Por exemplo, num salão. Então, aquele procedimento de corte de cabelo levava 1 hora. Toda a minha operação custava 10 mil. Quando eu dividia pelas horas de atendimento, me custava 13 reais, por exemplo. Então, no custo indireto desse produto, além desse serviço do corte de cabelo, além dos produtos que eu estou usando para lavar o cabelo, para secar o cabelo e tal, eu tenho esse custo indireto relacionado à estrutura física que está sendo usada. Tá? Esse é um ponto interessante. Outra coisa, método para precificação. Então, você tem, por exemplo, a questão do markup. É um dos métodos que você pode usar para precificação. E existem outras formas também, mas é importante a empresa ter uma metodologia, ela escolher uma metodologia, que pode ser inclusive uma metodologia embasada num estudo. Desenvolver um estudo aqui, a tua empresa tem essa característica, tem esse processo aqui, esse aqui é a sua maneira de precificar, porque aqui nós estamos conseguindo mapear todas as frentes e dá para a gente fazer algo que é condizente e que vai gerar uma margem X. Essa margem X, às vezes, ela já pode estar pensando, pode não, ela deve estar pensando no marketing, num cashback, entende? Num desconto que vai acontecer em algum momento. Então já dá para você fazer um rastro assim bem interessante. Tem algumas consultorias que a gente já fez, cara, que geram umas planilhas assim que é bonito de ver, viu? O tanto que você encaixa as informações e a hora que você olha no final assim, você sabe, eu posso cobrar R$ 33,37, entendeu? Deixar redondinho a informação financeira, né? Um ponto importante, sabe, Felipe? A questão assim, o ponto de equilíbrio de um produto, né? Quando você pega assim, o preço ideal de cada produto e serviço. Porque se você pegar uma questão, às vezes, de categorização de clientes, você consegue agregar um valor para um cliente diante de um atendimento diferenciado que está sendo feito. E aí, um mesmo produto, às vezes, você consegue vender essa apostila por R$ 90, mas você também pode vender ela a R$ 60. Então, você tem um ponto de equilíbrio, que é muitas vezes o que acontece, por exemplo, com a questão de eventos. Então, o evento vai lá trabalhar lote 1, lote 2, lote 3. Muitas vezes, nessa característica, você tem montado ali um ponto de equilíbrio, que você sabe que se os ingressos forem comprados a mais ou menos X valor, que é a média que gera os lotes que estão disponíveis, no final, ele precisa de 100 participantes para poder custear aquele evento que está sendo feito, né? Um ponto importante, a margem de contribuição do mix de produtos e serviços, né? Porque às vezes você pega, por exemplo, quanto que aquela linha de produtos, aquele produto ou aquela linha de fabricação contribui para o processo da empresa inteira, o quanto ele ajuda ou o quanto ele atrapalha, o quanto ele está dando lucro, o quanto ele está dando prejuízo. Porque a hora que você coloca uma linha para funcionar, você coloca um produto para funcionar, uma fabricação ou alguma manipulação que você faz dentro da empresa, aquilo consome uma energia da empresa e gera um resultado para a empresa. Então, qual que é a participação disso? Porque às vezes aí está oportunidades para fazer promoção, para fazer ações de incentivo de vendas, para fazer daqui a pouco uma ampliação de um mesmo mix que o cliente usa e assim sucessivamente. Esse é o ponto da precificação, brother. Legal, a gente tem agora um outro pilar, que a gente entra agora no quarto pilar, né? Esse quarto pilar, meu amigo, ele é sujeito a gerar um impacto significativo dentro da empresa, que a gente vai falar agora a respeito do comportamento dos donos, né? E dentro desse comportamento dos donos eu vejo um ponto que a gente até teve uma experiência recentemente, né? Às vezes o empresário ele tira dinheiro da empresa para fazer coisas que não vão agregar à empresa. Tira dinheiro da empresa para comprar um lote, tira dinheiro da empresa para terminar a casa que ele começou a construir, não teve dinheiro. Então esse tipo de coisa que pode gerar um impacto significativo no financeiro da empresa, ao ponto até da empresa passar por algumas dificuldades, né? E como que a gente pode auxiliar esses empresários que estão nos ouvindo aqui com relação a esse pilar importantíssimo que é o comportamento dos donos? Como eu devo me comportar
diante do meu negócio. Felipe, essa parte comportamental você manja bem mais que eu, inclusive, né? Porque a gente sabe que muitas vezes, dentro do comportamento de um adulto, existem muitas bagagens, existem muitas situações que aconteceram na vida daquela pessoa e que é sujeito a impactar diretamente no comportamento que essa pessoa tem diante da vida, diante das circunstâncias da vida, né? E essa parte das empresas, cara, o que eu percebo assim, ó, Felipe? A gente fala muitas vezes assim do misturar, né, a conta pessoal com a conta empresarial. Isso é uma coisa assim que eu vejo que Básico. é um básico assim, é até meio batido demais isso. Quem ainda erra nisso erra porque é teimoso mesmo, entende? Porque não tem o mínimo assim de, digamos assim, de capacidade de controle próprio, entende? Porque o que eu vejo, sabe? A gente quando cria uma empresa e a gente quer que essa empresa prospere, um dos beneficiados disso precisa ser o dono da empresa. Tá certo, não tá errado isso. Entende? Ele está fazendo para ele. Por quê? Se você parar para pensar assim, ó, quem principalmente faz renúncias na empresa são os donos. Porque da mesma forma que o cara vai lá e faz um saque exagerado, por exemplo, muitas vezes também esse é o cara que ficou sem grana. Esse é o cara que pagou o salário de todo mundo no mês passado e não tinha para pagar o dele. Então, dentro de uma gestão financeira, o que eu vejo que é importante, sabe, Felipe? O empresário, ele tem uma consciência de que o caixa da empresa não é o bolso dele. Não é o bolso dele. Entende? Isso, inclusive, pode gerar problemas sérios com justiça, inclusive. Entende? Porque Sim. existe uma pessoa jurídica, existe uma personalidade jurídica ali, que é composta por CPFs. Entende? Então, você pega uma relação societária, por exemplo, os CPFs têm parte daquilo. Então, não pode o cara simplesmente arbitrar de uma maneira, eu quero fazer isso e vou fazer isso. Entende? E um ponto que é importante e que muito empresário, quando começa a levantar voo, cai por conta do comportamento enquanto dono. Que ele acha que, não, pô, agora eu estou fazendo dinheiro, posso fazer isso, posso fazer aquilo. E tira a saúde financeira da empresa. Um CNPJ forte, ele faz CPFs ficarem fortes. É mais difícil você pegar um CPF forte e fazer uma empresa forte. Na minha leitura de pequenas empresas. É diferente quando você pega, por exemplo, um cara que já tem uma... Um cara é rico, por exemplo, é milionário, tem muita capacidade financeira e vai investir numa pequena empresa. Aí você muda um pouco essa perspectiva. Agora, de uma forma geral, no Brasil, a realidade nua e crua de grande parte dos empresários, se o cara fizer isso, ele quebra a empresa. Né? Então, por exemplo... E eu vejo que isso tem a ver também com foco, né? Às vezes a pessoa, o empresário, ele vê uma oportunidade ali que apareceu e aí perde o foco, vai naquilo ali, vê outra oportunidade, perde o foco, vai ali e acaba deixando de dar foco aonde precisa, que é a própria empresa, né? Ô Felipe, aí você falou para mim assim, ó, um exercício que eu vejo que é diário, principalmente de quem tem assim uma mentalidade, uma visão empreendedora. Porque o que acontece? O cara que tem essa visão muitas vezes, ele vê as oportunidades, ele acha que tudo é oportunidade para ele. Entende? E eu uma vez aprendi isso, para mim eu levo como um mantra ultimamente, assim, entende? Toda oportunidade é uma oportunidade, mas nem sempre é uma oportunidade para nós. Não quer dizer que a gente está sempre no momento de aproveitar isso. E isso acontece, por exemplo, nas pequenas empresas, muitas vezes o cara, ou ele pega um resultado que ele está tendo e tira para ele quer viver como rei, que é um problema, e muitas vezes o cara pega aquele resultado e investe em outra empresa, em outro negócio, que vai consumir não só aquele dinheiro, como também a energia de tempo desse empresário. Ele vai ter que dividir a atenção dele com duas coisas. Então aquilo está consumindo o financeiro e está consumindo o tempo dele. O que vai acontecer com o negócio principal? Ele vai passar por dificuldade. E, brother, isso aí, do que eu já vi, é uma regra. São raras as situações que isso não acontece. O cara tem essa retirada que ele vai colocar num outro negócio, cara, tem que ser muito assertivo, mas tem que ser uma coisa assim, ó, é uma bala de prata, 1 em 1 milhão, entende? É uma loteria para o cara não gerar prejuízos para a empresa principal. E eu vejo assim que pode até ser feito. Pode até ser feito, desde que a empresa mãe, vamos dizer assim, ela esteja já estruturada, já rodando, com financeiro legal, sem a necessidade do empresário estar direto na empresa acompanhando. Que eu vejo assim, tem exemplos de empresários que tem várias empresas. E aí, por exemplo, o cara precisa de uma manhã na segunda-feira para visitar uma das empresas para fazer uma reunião estratégica. Então, não tem tanta demanda naquela empresa, mas é porque já tem toda uma construção, todo um legado que esse cara deixou
para poder fazer esse trabalho de ter outras empresas. Então, isso tem um momento certo de fazer, né? O momento certo. Por exemplo, aí um dos questionamentos, se a gente pegar, por exemplo, esses pilares anteriores que a gente falou, que antecede esse pilar do comportamento do dono, se o cara estiver fazendo aquele deverzinho de casa, talvez pode ser o momento dele investir num outro negócio. Talvez. Agora, ele tem 6 meses de caixa para manter essa empresa mãe? Entende? Ele está precificando certo? Ele tem os controles? Ele sabe se alguém começar a desviar dinheiro da empresa, se ele vai conseguir perceber isso? Entende? Aqui tem um dever de casa, que para chegar nesse pilar de comportamento do dono, ele não está aqui aleatoriamente, entende? Ele está aqui já dentro de uma construção, né? Mas aí também a gente está falando da perspectiva financeira. Essa empresa tem processos bem estruturados para poder se manter. Exatamente. Essa empresa ela tem pessoas capacitadas dentro desses processos para poder atender os clientes para gerar o lucro, o faturamento que ela precisa. Então é mais profundo, né? Nós estamos na ponta do A iceberg. gente está só na ponta do iceberg, Felipe, e aí que você começa a questionar quando o empresário começa a investir em outras coisas. Quando o cara começa a entender que na gestão empresarial existem técnicas, existem mecanismos, o cara começa a visualizar que não é o momento. Ele consegue perceber pragmaticamente, digamos assim, que não é o momento. Aí ele está, às vezes, assim, ó, se coçando para fazer. Entende? O feeling está dizendo para ele, cara, esse negócio é bom. Vai. Mas ele olha para o negócio e fala, não, eu não posso ir. Entende? Eu não posso ir. E Felipe, aí assim, ó, esse pilar eu posso falar com moral, cara. Entende? Porque eu já errei nisso. Entende? Eu já fiz investimentos fora do momento, fora da hora. Eu não tinha uma empresa pronta para eu tirar a atenção dela e dar atenção para outro negócio. Eu achei que eu tinha. Aí que cai a porcaria do achismo. Entendeu? Eu acho que eu tenho. Cara, mas espera aí, vamos fazer um checklist aqui, vamos ver se é real. Números, vamos olhar os fatos, vamos... Né? Entendeu? Não é brincadeira, cara. Então, aí você pegar sendo o comportamento do dono, tá? Você que tá aí ouvindo a gente. Cara, você conhece... Se eu perguntar para você hoje, qual que é a tua receita média mensal, você sabe? A sua despesa média mensal, você sabe? A lucratividade que o seu negócio está dando, você sabe? São pontos importantes do empresário saber, entende? Assim, pelo menos de uma forma estimada, entende? Eu posso não saber exatamente um faturamento, beleza, tá ok, dou um desconto. Agora, eu tenho uma ideia disso, tá? Você define uma meta de lucro para sua empresa. Estava ontem fazendo planejamento estratégico de um cliente, nós colocamos lá, lucro. Qual que é o lucro? Qual que é o valor do lucro? Aí olha que interessante, cara, quando você começa a acertar o negócio. A gente fez uma conta, tá? De lucro que a gente queria dar e fizemos uma conta de ticket médio de lucro por produto. A hora que eu multipliquei pelas vendas que a gente estava projetando, dava certinho o lucro que o empresário estava querendo, entendeu? Para não falar que deu errado, certinho, deu R$5.000 de diferença, entende? Dentro de uma conta de alguns milhões. Entendeu? R$5.000 de diferença. Então você vê que começa, com o processo do fazer, você começa a ganhar costado, você começa a ganhar expertise para fazer, entende? Aí por mais que muita coisa é uma estimativa, essa estimativa ela passa a ficar cada vez mais assertiva, mais refinada, né? Outra coisa, é estabelecido um prazo para reavaliação das metas? Então quando eu faço uma projeção, o ano, cara, eu tenho uma projeção para o ano. Mas às vezes você já passou 1 bimestre, 2 bimestres, já passou 3 meses. Você está reavaliando essas metas? Como é que está o cumprimento disso? Eu estou fazendo, eu estou superando bastante. Dá para forçar um pouquinho mais essa meta no segundo semestre? Entende? Porque quando você traça um norte, Felipe, em muitas empresas acontece, por exemplo, prestação de serviço. Vamos colocar aqui o plano empresarial. A gente abre uma turma agora, entra 10 alunos, por exemplo. A gente abre uma outra turma, entra 100 alunos. Cara, isso mudou a minha realidade do ano. Eu não preciso dizer que em fevereiro eu já cumpri a meta do ano, entende? Eu posso chegar e... Cara, peraí. Em fevereiro mudou tudo, galera. Vamos reajustar, porque agora a gente achava que ia chegar em 100 alunos esse ano, a gente já chegou em 110. Entende? Vamos reajustar. Agora eu quero 500 alunos esse ano. E assim sucessivamente, né? Ponto importante. As metas estão sendo alcançadas nesse ano? As metas estão sendo alcançadas nos últimos 3 meses? Ou eu também estou só vendo o negócio não ser cumprido e não estou fazendo nada? Entendeu? Eu projetei, mas olha, não tem muito o que fazer e tá, não sei o quê. O mercado não tá bom. Hoje eu estava falando disso, inclusive. Cara, o mercado não tá bom. Então, quem manda é só o mercado. Então, você não precisa mais ter um competente funcionário trabalhando junto. Você não precisa ter um competente gerente. Você não precisa ter um competente setor ou terceirizado de marketing. Porque é o mercado que manda. Deixa o mercado mandar, então.
Entende? A gente fica só olhando, aplaudindo ou chorando pelo mercado que está bom ou que está ruim. Outro ponto que eu vejo que é fundamental para um gestor. Eu tenho telas, dashboard, painel, gráfico, indicador, que eu olho panoramicamente para a gestão do meu negócio e falo, tá bom, ó, tem um ponto ruim aqui. Por que esse mês aqui está fora da média dos últimos 3 meses? Aí você vai lá no detalhe daquele número e encontra a resposta para aquilo. Mas eu não fico pegando planilhas, por exemplo, e passando o dedo em continha por continha para ver se o cara gastou 150 ou 100 reais de café, entendeu? Aí, 150 reais de café. Por que você gastou 50 reais a mais de café? Aquilo não mudou nem 0,01% no percentual, entendeu? É pouco importante, porque é aquilo que a gente fala da gestão do tempo, inclusive, Felipe. A gente tem 24 horas, eu não posso dar atenção para tudo ao mesmo tempo, eu tenho que escolher as brigas que eu vou comprar. Então, um painel, um dashboard, você olha, cara, a gente já montou painéis para clientes, que numa tela você olha a quinzena, o mês, o trimestre, o ano, numa tela. Baseado em 6 pontos principais de indicação. Cara, isso é um processo de gestão baseado em resultado que muita gente não sabe nem que existe, Felipe. Entende? Que não sabe nem que existe. E por isso que alguns empreendedores precisam entender que aquilo que trouxe o cara até um determinado momento não necessariamente vai continuar levando o cara para frente, porque a exigência operacional de gestão da empresa é diferente daquela bimboca que ele começou 10 anos atrás. Entende? É diferente. Se o cara não entender isso, ele vai ter sempre uma bimboca. E é sujeito a essa bimboca daqui a pouco ter 100 funcionários, entende? Por quê? O cara começou pequeno, cresceu em estrutura, em volume, mas os processos, a gestão dele continua sendo amadora. Ou seja, o mesmo risco que esse cara tinha para quebrar quando tinha 10 funcionários, ele tem o mesmo risco, ou pior agora, para quebrar com 100 funcionários. Porque não se profissionalizou. Entende? E esse item que você falou agora é um item que já conecta com o 5º pilar, que é onde a gente vai falar dos indicadores, né? Da importância de ter os indicadores para fazer todo esse monitoramento, para fazer toda a mensuração, para eu ver o que está dando certo, o que não dá, entrar no detalhe daquilo que não está dando certo, identificar a causa daquilo ali para poder resolver, né? Então, esse dashboard que você falou tem a ver com os indicadores. Eu preciso gerar indicadores para construir essa tela, onde eu vou ter ali como se fosse o mapa da minha empresa, né? No que tange ao financeiro, por exemplo. Exatamente, mas até nesse ponto depois, dos indicadores, é um ponto que eu vejo que é uma regra que pode se aplicar para todo o negócio da empresa, sabe? De você trabalhar baseado em indicadores, né? Aqui ainda, para a gente finalizar a parte do comportamento do dono, tem 3 pontos aqui que eu acho que é importante o dono estar ligado, tá? Primeiro, a rotina de pagamentos. Então, por exemplo, eu preciso ficar autorizando cada pagamento que vai acontecer naquele dia, naquele mês, naquela semana, ou eu posso fazer uma rotina onde dentro do mês eu dou uma olhada, vejo se não tem alguma discrepância, consulto o meu financeiro dentro daquela discrepância, porque eu fiz um planejamento financeiro, porque eu tenho um controle de fluxo de caixa, porque eu tenho meus recebimentos e pagamentos ajustados, entende? Aí eu vou lá, olho e autorizo, isso aqui não está certo, não é esse valor, ou é isso, ou é aquilo, mas eu faço isso de uma forma macro, mensal, eu não estou lá todo dia, o cara vem, eu preciso pagar a conta de luz, autoriza para mim no aplicativo, lê aqui o código de barra para mim, não faz sentido, entende? Independente do tamanho da empresa, cara, eu vejo assim, a operação, o dono não pode concentrar nele. Mas o dinheiro é a parte mais importante da empresa, o dono tem que fazer. Eu não concordo. Não concordo com isso. Isso aí eu vejo que é falta de liderança. Falta de liderança porque a liderança, uma das bases da liderança é a confiança. Então eu preciso ter pessoas que são, que eu lidero e que eu tenho uma relação de confiança com essas pessoas. E aí eu preciso ir acompanhando. No início, para construir essa confiança, isso é interessante a gente falar, que aí a pessoa ela vai delegar e vai ficar acompanhando, né? Acompanhando. Depois ela começa a diminuir esse monitoramento que ela vai ver no resultado que a pessoa está entregando, até o ponto que ela vai precisar olhar aquilo ali uma vez por mês. E não precisa ficar presa naquele operacional, né? Todo dia, às vezes, o empresário focado em outras coisas estratégicas da empresa tem que parar para poder abrir um aplicativo celular para pagar uma conta. Não dá, né? Não faz sentido, Felipe. Porque veja assim, essa é uma tarefa, por mais que ela seja importante, ela é operacional. Então, aquilo que você falou, eu preciso formar líderes. E se eu não estou conseguindo formar pessoas para fazer isso, o erro está em mim. Eu não estou sabendo selecionar pessoas de confiança, pessoas que têm um fit cultural com a minha empresa, entende? Então, o erro a culpa é minha. Eu preciso colocar em cima de mim e corrigir isso. E aqui nessa parte, por exemplo, às vezes, dependendo do momento da empresa, é um acompanhamento mensal. Dependendo da saúde de caixa, é um acompanhamento semanal. Então,
Então você vai olhar na semana e vai falar, peraí, atrasa a conta de luz, amigo. Vou pagar primeiro aqui que é mais importante. A conta de luz não tem problema eu pagar com 10 dias de atraso, entende? Cara, tem empresas que passam essas situações e faz parte, entende? Por isso que o cara tendo controle, processos, indicadores, por menor que seja a operação dele, ele consegue saber a hora de fazer essas coisas e trabalhar de uma forma mais tranquila, né? Outro ponto aí, que a gente falou antes, né? Dono, empresário, empreendedor, não misture as suas contas com as contas da empresa, tá? Eu vou te dizer uma coisa assim, ó, é diferente, Felipe, tá? Do empresário, por exemplo, ter no setor financeiro alguém que auxilia ele nas contas pessoais dele. Não vejo que é um problema isso, não vejo, entende? Eu acho que dá para fazer, desde que eu não esteja misturando, sacando, sangrando a empresa, sem ter um controle do quanto está representando as minhas retiradas. Entende? Isso é uma coisa importante, porque senão o que acontece? O cara começa, a empresa vai faturando, daí o cara troca o filho de colégio, o cara troca de carro, o cara faz não sei o que, o cara faz não sei o que lá, ele está sempre sangrando a empresa, sempre sangrando a empresa. Entende? Para suprir uma necessidade dele de viver melhor, que é justo no momento certo, entende? E um outro ponto que eu vejo que tem uma relação importante aqui é a questão do prolabore mensal. Entende? O empreendedor ter um salário. Isso é importante, cara. O cara tem que se pagar e ele tem que estar isso dentro das contas do negócio, entende? Porque senão o que acontece? Se ele ficar sacando só quando sobra, é sujeito a não sobrar, entende? Então é importante ele determinar, ó, o meu salário mensal é R$5.000. Eu vou organizar minha vida baseado em R$5.000. No final do ano, dependendo dos resultados que a minha empresa tiver, dependendo do momento de investimento que eu estou fazendo, do crescimento dela, eu posso chegar no final do ano e sacar mais 10, mais 15, mais 20, entende? Fazer uma retirada de lucro, tá tudo certo, desde que eu não comprometa a sequência do meu ano. Aqui, lembrando, meus amigos, a gente está falando de empresas que querem ser longívas, né? Querem ser uma empresa que ela vai se e vai haver uma perpetuidade. Eu não estou falando de empresa que o cara quer crescer, ficar rico e quebrar a empresa, entendeu? É uma empresa que vão seguir prosperando e vão seguir crescendo. E aí que a gente entra nesse último ponto, meu amigo, dos indicadores, né? Que, olha só que legal, pessoal, a gente está conduzindo todo esse podcast aqui na apostila da imersão Plano A. Né? E a gente vai ter agora uma próxima turma em fevereiro, em janeiro, dia 19 e 20 de janeiro, no Hotel Renard em Freiburgo, mais uma turma da imersão Plano A, que é um convite, fica para você que está nos acompanhando aí, de estar junto com a gente nesse momento. Aqui, a gente folheou até agora aqui, olha só, 5 folhas da apostila só. Olha o tamanho do conteúdo que você vai receber em 2 dias e que vai dar um norte gigantesco no seu negócio. O Felipe está até agora com pigarre, tanto que ele falou lá na imersão Plano A. Vamos lá, galera. Indicadores. O nosso 5º pilar aí que a gente entende como mapeamento do financeiro, porque aqui nós estamos só mapeando, tá? Depois você vai precisar estruturar tudo isso, você vai precisar organizar tudo isso. Aqui eu estou fazendo só um checklist para ver se você, no planejamento estratégico da tua empresa, precisa dar atenção para alguns pilares, tá? E aqui eu vou até puxar um ponto, Felipe, rapidão, que olha só, planejamento financeiro, né? Planejamento estratégico, né? Há quem diga que o planejamento estratégico ele precisa suportar única e exclusivamente a estratégia, tá? E que ele não deve, por exemplo, suportar pontos de melhoria contínua na empresa, tá? Ou seja, coisas que são rituais daquele setor, que aquele setor tem que fazer, cara, não precisa estar mapeado. É aquele setor que tem que saber. Eu discordo, tá? E discordo, inclusive, com conhecimento de causa. Eu vejo que a empresa que no planejamento estratégico, ela só está colocando coisas que vão diretamente mesmo estar ligadas à estratégia e os outros pontos que, de alguma forma, incrementam a qualidade dessa estratégia, incrementam a condição de entrega dessa estratégia, eu vejo que está cometendo um erro no planejamento estratégico, entende? A gente pode diferenciar o que são ações estratégicas e o que são ações, iniciativas que são baseadas em melhoria contínua. Mas eu hoje vejo que é importante a empresa trazer isso dentro do mesmo programa para que possa olhar isso e os setores poderem caminhar de uma forma evolutiva dentro do processo. E quando você olhar no outro ano, você teve toda uma evolução. E não só uma evolução daquilo que você traçou como estratégia para aquele período, entendeu? Você consegue olhar todo o acompanhamento do negócio. Eu também vejo que não faz sentido nenhum eu desenhar todo um planejamento estratégico sem eu ter uma visão de melhoria contínua. Porque se a gente for pegar um ciclo básico de planejamento, que é o PDCA, a gente está falando de melhoria contínua. Então, o planejamento, eu planejar tudo que eu planejar, até dentro das áreas, dentro das perspectivas do planejamento estratégico, eu tenho que ter a visão de melhorar.
continuamente, até para fazer o que você falou, da empresa ela se perpetuar ao longo dos anos ali. Eu vejo que não tem como separar, para mim não tem como separar. Que eu vejo que dependendo do tamanho da empresa, Felipe, não necessariamente alguns pontos precisam ser trazidos para uma decisão de alta direção, de alta gestão, entende? Ali, muitas vezes, pode sim e deve estar concentrado a gestão estratégica macro, entende? Principal, onde a alta gestão entre si se conversa para ver se aqueles objetivos estão sendo cumpridos, mas eu, enquanto um gestor principal comercial, por exemplo, quando eu vou para a minha equipe, eu estou acompanhando aquelas informações e aquilo, de certa forma, aquelas ações, aqueles projetos, estão suportando aquilo que eu vou para a alta direção entregar depois. Entende? Mas eu estou conectando essas frentes, entende? Eu estou conectando esses pontos. Eles não estão isolados, entende? Eles não estão, de certa forma, assim, não observados dentro de uma sequência de calendário da empresa, né? Porque a estratégia ela tem que descer para o tático que tem que chegar no operacional, então não tem como. E para fazer esse processo eu preciso estar sempre buscando a melhoria contínua. Para fazer uma empresa, até porque se a empresa não busca um processo de melhoria contínua, ela não acompanha o mercado, aí ela morre. Porque não existe empresa parada, estagnada. Ou a empresa está crescendo ou a empresa está morrendo. Parada ela não fica. Então, se eu não estou buscando melhorias contínuas dentro da minha empresa, eu estou definhando, a empresa está definhando. Então eu tenho que estar sempre buscando esse processo de melhoria contínua, que está ligado com o que você falou. Sai lá do estratégico a parte macro, e aquilo vai desmembrando para o tático desmembra para o operacional. E faz a roda girar. Perfeito, é isso mesmo, brother. E aí, galera, a gente entrando nesse quinto pilar dos indicadores, o que eu vejo? Nós estamos aqui fazendo uma construção, né? Então, olha só, a gente passa pelos controles e processos internos, a gente vai para o planejamento financeiro, a gente passa pela precificação dos produtos, a gente passa pelo comportamento do dono e essa empresa começa a ganhar uma maturidade para ela ter uma gestão mesmo baseada em indicadores. Aí, indicadores aqui, nós vamos trazer um conceito financeiro, onde que o financeiro está olhando para indicadores. Mas, se você não tiver a capacidade de gerar indicadores em todas as áreas da sua empresa, o que acontece? Você vai ter deficiência de gestão, porque a gente só consegue melhorar e corrigir aquilo que a gente está monitorando e que a gente está acompanhando. Senão fica tudo no feeling, fica tudo na intuitividade, no achismo, e isso muitas vezes traz problemas para a empresa, né? Então, quando a gente falar de indicadores, por exemplo, o que é importante? A empresa analisa a liquidez dela. Ou seja, Felipe, se eu parar tudo hoje, vender tudo, o que acontece? Eu fiquei com dívida, ou eu estou com superávit, entende? Como que está a minha liquidez no negócio, entende? Eu tenho liquidez no meu negócio ou eu tenho um endividamento do meu negócio que eu não posso nem quebrar hoje, eu não posso nem parar a operação, entende? Isso é um ponto importante de controle. Porque daqui a pouco o cara vai lá, não, beleza, não dá mais certo, não quero mais tocar minha empresa. E aí, o que acontece? Se eu vender todo o patrimônio, se eu vender minha carteira de clientes, se eu vender meu estoque, entende? Esse é um ponto importante. A empresa conhece o indicador médio de recebimento e de pagamento. Por que isso é um ponto importante, Felipe, nos indicadores? Porque aqui você sabe o quanto que o dinheiro fica contigo e o quanto o dinheiro não fica contigo. O que acontece? Se você tiver um prazo de pagamento inferior ao prazo de recebimento, por exemplo, o teu dinheiro está ficando mais fora do que dentro da empresa. Dinheiro fora não rende nada para você. Dinheiro dentro de um processo de gestão, de análise, de planejamento financeiro, você consegue fazer esse dinheiro render para você. Entende? Quanto mais na gestão, dinheiro em caixa é rei. Entende? Então, você tendo dinheiro em caixa, você age da forma que você quiser agir. Se o dinheiro estiver na casa dos outros, você não tem como gerir ele. Então, por isso que é importante esse monitoramento. Analisa a necessidade de capital de giro. Então, o que a gente falou? Tem um monitoramento do capital de giro? Tenho. Você está analisando a necessidade de capital de giro? Não estou. Então, não serve você estar fazendo um monitoramento do capital de giro. Porque você precisa analisar justamente isso. Às vezes, por exemplo, você pega, vamos dar um exemplo, dependendo do tipo de negócio, tá? Às vezes vale a pena você pegar, por exemplo, 500 mil num banco, comprar um estoque que você vende em 30 dias com uma margem de 30% a 40%. Você vai pagar pouco no banco, e às vezes você consegue até diluir aquilo dentro de um fluxo de caixa, dentro do ano, em 12 parcelas, por exemplo, mas você comprou um estoque que te deu uma margem muito maior do que você está pagando no negócio. Entende? Isso é uma coisa que é empréstimos, financiamento, capital que existe, que vem dessa maneira, se bem gerido, brother, cara, traz muita pujança para a empresa. Só que tem que ser bem gerido, por isso que tem que ter uma análise e saber como é que isso acontece.
Outro ponto, que tem relacionamento ali com a liquidez, né? Eu conheço o indicador de endividamento do meu negócio. Então, quantos por cento do meu negócio está endividado? Tem empresas que têm índices negativos, entende? Ou seja, cara, o cara não tem endividamento. Ele tem sobra, ele pode se endividar, que aquilo não vai comprometer a saúde financeira do negócio. É bonito ver um DRE assim, hein? Quando você olha o DRE, você fala assim, pô, o cara não tem endividamento. Tem margem, ele pode ir para o banco agora, pegar 10, 15, 20 milhões e fazer o negócio dele explodir de força e capacidade de produção, que não vai ainda comprometer a saúde financeira do negócio. Cara, isso tem que ser uma meta, sabe? Tem que ser uma meta das pessoas, entende? Olhar um DRE assim e falar, tá sobrando oportunidade de crescimento, entende? Outro ponto, o retorno sobre o investimento, que é o ROI, né? O que acontece, Felipe? Eu tô aqui tirando 1 milhão do meu caixa pessoal, que eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, e estou aplicando no negócio. Né? Estou aplicando em estoque, estou aplicando em produto, estou aplicando em alguma coisa. Como que esse dinheiro está voltando para mim? Ah, está voltando 1%. Cara, não é melhor deixar no banco? Entende? Não, está voltando 50% por ano. Opa, está fazendo sentido ter esse negócio. Entende? Porque assim, ó, a gente fala muito, né, Felipe, de propósito, de missão, de visão, de valores. Isso é muito importante no negócio. Isso ajuda o negócio a ser cada vez mais próximo e cada vez mais saudável. Só que é uma parte do negócio, entende? Não dá pra gente viver só de propósito. Isso não paga a conta, isso não enche barriga, entendeu? A gente precisa ter análise se esse é o nosso propósito, se esse é o nosso objetivo de vida, se esse é o nosso sonho, ele faz sentido. Porque aqui, o nosso mundo ele é capitalista. Você precisa ter dinheiro para comprar as coisas. Você precisa de dinheiro para pagar a tua conta. Você precisa de dinheiro para formar teus filhos. Então, esse dinheiro que eu estou aplicando no meu negócio, o quanto dele está voltando para o meu negócio? Outro ponto, algumas empresas usam o EBITDA, por exemplo, para fazer análise financeira, que é justamente o quê? É antes de eu fazer a amortização de alguns impostos, de algumas depreciações, de alguns investimentos que estão sendo feitos. Por quê? Aí tem o EBITDA e tem o EBIT. Aí depende de cada negócio, tem que ver qual que se encaixa melhor. Que aí tem algumas regras um pouco diferentes. Mas o que é o ponto principal aqui? Que eu estava falando antes. Em alguns momentos, o que acontece? O tanto que eu faturo com as minhas vendas e o quanto que eu tenho de despesas, tirando a parte que eu estou investindo no negócio, está se pagando. Ou seja, eu tenho um negócio saudável. Eu vendo 100 mil e a minha despesa é 80 mil. Então eu tenho 20 mil de lucratividade que está dando no meu negócio. Só que por conta do momento de investimento do negócio, o meu fluxo de caixa está consumindo esses 20 mil em investimentos, em infraestrutura e melhoria. Então, aparentemente, eu tenho um negócio que ele não tá dando lucro. Mas isso é momentâneo. Ou seja, isso diz sobre a saúde financeira do meu negócio. Porque a hora que encerrar aqueles pagamentos que estão acontecendo, passa a sobrar 20 mil reais. Entende? Aí, pô, que legal. Agora vamos ficar bem. Você pode gerar essa gordura durante um ano e depois você faz um outro ciclo de investimento, por exemplo. Entende? Por isso, brother, que o planejamento é tão importante. Entende? Por isso que o planejamento é tão importante. Para a pessoa poder olhar o cenário, entender o presente e poder projetar o futuro com mais tranquilidade, né? Pontos aí importantes, né? Margem de lucro bruto, margem de lucro operacional, margem de lucro líquido. O que acontece? Eu não posso, por exemplo, olhar só para o meu lucro bruto. Entende? Ou seja, vamos pegar assim, ó, essa caneca. Eu comprei a tinta cerâmica e fiz a caneca. Me sobrou 50 reais. Foi um lucro bruto. Por quê? Desses 50 reais eu vou pagar energia, entende? Eu vou ter a parte de impostos, eu vou ter um monte de outras coisas que vão consumir ainda esse lucro. Que vão lá no final gerar a última linha, que é exatamente a lucratividade que eu tenho na operação do meu negócio. E um ponto que eu vejo assim, ó, Felipe, que aí é mais uma questão interpretativa para a gente encerrar, né? Hoje, você, empresário, considera que a sua gestão é baseada em indicadores? Você tem essa percepção? Isso acontece na sua empresa? Porque o que acontece, Felipe? Aqui, eu vejo que a gente chega num ponto de maturidade de gestão, entende? É quando eu cobro a minha alta gestão por resultados, eu cobro as minhas lideranças por resultado, eu quero ver, eu traço uma meta. Ó, minha meta é X mil por venda, de lucro líquido, por exemplo. O cara tá me entregando? Tá. Show de bola. Não tá. Aí posso entrar no detalhe. Cara, o que tá pegando aqui? Aí o líder, dentro daquela filosofia que a gente procura trabalhar de servir a equipe,
ele chega no gerente dele e fala, cara, o que está pegando aqui? O que está acontecendo aí no teu negócio, na tua equipe, na tua loja, na tua gestão que não está entregando? Aonde que eu posso te ajudar? Entende? Aonde que a empresa pode te ajudar nesse processo? Então aqui eu vejo que o objetivo do empreendedor, né, do empresário, é justamente chegar nesse ponto de maturidade, de ter uma gestão baseada em indicadores. Isso faz total diferença. Isso não quer dizer, sabe, Felipe? Por exemplo, num primeiro momento do negócio, o empreendedor, o empresário, ele é operacional, não tem como ser diferente. Entende? Não tem como ser diferente. Isso faz parte do negócio. A não ser que o cara seja um investidor, que ele está contratando, de repente, um CEO para tocar um negócio ali, e que aquele CEO é bem provável que ele vai precisar entrar na operação também. Porque é a estruturação, é a organização disso. É por isso que a nossa metodologia, ela se organiza em 7 fases. Porque depois que eu faço o mapeamento, eu faço isso daqui, eu preciso estruturar. Quem que vai estruturar? É o cara que não sabe lidar com aquilo? Então, muitas vezes, quem vai fazer essa estruturação é a liderança da empresa. É o próprio empresário, né? E aqui a gente chega, meus amigos, nesses pilares para você poder, dentro de um estudo do planejamento estratégico da tua empresa, poder observar se a parte da perspectiva financeira ela está carente ou bem abastecida de insumos, de informação, de práticas, de controles, para que a sua empresa tenha saúde e ela possa se desenvolver de uma forma legal. Aquilo que você falou no começo, Felipe. Essa é uma perspectiva que ela é o combustível. Então não adianta você sonhar, você ter planos, você ter metas, se você não conseguir chegar lá. E esse episódio de hoje, para o empresário, foi assim, um diagnóstico. Exatamente. Um diagnóstico aprofundado dentro da perspectiva financeira que o empresário pode pegar isso aqui, colocar, sentar com a equipe, identificar tudo que tem, tudo que não tem. E se precisar de ajuda, nós temos a imersão, né, que a gente vai trabalhar com muito mais detalhe, todos esses itens que foram falados aqui. E a gente tem também a nossa mentoria, né, do plano empresarial. Que se precisar de uma mão para poder acompanhar nessa jornada, a gente está com a nossa equipe, né, fazendo esse trabalho junto com esses empresários. Então é isso, esse foi o episódio 12. Lembre-se de encaminhar esse episódio para pessoas que você acha que precisam desse conteúdo. Lembre-se de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, a gente tem o nosso podcast no YouTube, tem o Instagram para poder acompanhar, porque a gente coloca também muito conteúdo interessante lá. E pode seguir também o Tomás Morgante e o meu Instagram, que eu sou o Felipe Machado, que a gente também posta conteúdos lá, além dos conteúdos que postamos no plano empresarial. É isso aí, galera. Felipeira, muito grato por mais um episódio junto aí. E, meus amigos, Imersão Plano A, dias 19 e 20 de janeiro, no Hotel Renard, em Fraiburgo. As inscrições estão sendo abertas nos próximos dias. Lá no nosso site hoje, se já não tiver o botão, para você estiver vendo esse episódio, se não tiver o botão compre agora, você vai ver o botão lista de espera. Então clica num desses dois aí que você vai ter oportunidade. Essa turma que eu estou falando é 19 e 20 de janeiro de 2024, tá? Esses episódios estão sendo gravados agora em novembro de 2023. Então, se você estiver ouvindo em outro momento, vai lá, imersão.planoempresarial.net, que se não for essa turma, você vai ver lá a próxima turma que você vai ter a oportunidade de acompanhar com a gente. Valeu? Forte abraço, valeu galera, valeu equipe, valeu Felipe, até a próxima.